Missão está no coração de Deus. Missão faz parte da pessoa do Senhor. Missão, sabe, está incrustado no Senhor Jesus. É a essência dele. Ah, que alegria, agora eu estou enxergando todo mundo. É a essência de Deus, é a essência de Jesus, do Espírito Santo, missão. Porque Jesus veio para quê? Para buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Nós. Então ele veio para nos buscar e nos salvar e nos libertar. Nos libertar do quê? Do pecado, da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, nós precisamos sempre ter isso no coração, não é só no mês de missão, não. É a nossa vida. Missão tem que ser a nossa vida. Missão tem que fazer parte de nós, do nosso dia a dia, onde nós estivermos, onde nós formos. Então, queridos, eu quero começar falando com você a respeito de um texto que fala, que é o texto do nosso lema do ano, né? O nosso tema do ano é a missão que nos move, da mesa de casa até os confins da terra. E é o texto que nós temos, é este Atos capítulo 1, versículo 8. Está aí no telão, você pode ler comigo, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, queridos, ele é fundamental para nós entendermos a missão dos discípulos de Jesus, a importância do Espírito Santo na vida cristã. Nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, e nós seremos o quê? Testemunhas. Aonde? Ah, mas eu preciso ir lá para Jerusalém? Não, nós vamos ver aqui algumas coisas a respeito disso. Esse texto ele fala das promessas, da promessa, sabe, que os discípulos receberiam, e que nós não podemos, queridos, achar que não tem nada a ver, e tem tudo a ver. Atos 1:8, ele é importante para que nós entendamos a natureza do poder do Espírito Santo, queridos, em nós, nos capacitando para cumprir a missão de testemunhar. Sabe, é isso que está dizendo. Nós precisamos ter essa compreensão correta deste texto, porque ele esclarece para nós, ele traz uma clareza da natureza da missão da igreja. Nossa missão, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Quando nós olhamos o Espírito Santo lá na igreja primitiva, a igreja primitiva é a igreja do primeiro século, é a igreja pós-Jesus, né? Jesus veio, plantou o reino, pregou durante 3 anos e meio, e aí ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita e é assunto ao céu. E aí, a partir dali, essa igreja inicia, a igreja primitiva. Essa é o começo da igreja, e o Espírito Santo, ele está ali. E quando nós lemos esse livro de Atos, todo Atos, nós observamos isso. E Atos 1:8, Jesus promete aos seus discípulos que eles seriam capacitados, que eles receberiam um poder do alto para testemunhar, para falar. E é isso que, obrigado. Então, o Espírito Santo, queridos, ele era o quê? E ele é ainda, ele não mudou. Ele não muda, viu, gente? Ele é o guia, ele é o consolador, ele é o professor. Ele é aquele que nos dá sabedoria, que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja, que nos mostra o caminho. É que a gente é teimoso. Ele mostra que aqui a gente quer ir por ali. Ele mostra que aqui a gente quer vir por aqui. Nós somos teimosos, querido, mas nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Ele capacitou os discípulos a cumprir a grande comissão, que está lá em Mateus 28, de 18 a 20. A grande comissão, que nós fazemos parte dessa grande comissão.
Toda a igreja de Jesus Cristo. O livro de Atos, queridos, ele retrata a história dessa igreja primitiva, o início dessa igreja primitiva. E é interessante que parece que quando você está lendo o livro de Atos, você chega lá no último capítulo, parece que o livro não termina. Ele não tem um fim. Por quê, queridos? Porque a igreja continua. Os atos da igreja do Senhor continuam. Nós estamos na igreja, nessa igreja que continua sendo, e nós precisamos cumprir a missão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos receber o poder do alto, queridos, para continuar testemunhando. Nós precisamos, queridos, buscar isso ardentemente. Nós precisamos, sabe, mas o texto, põe o versículo primeiro lá, o primeiro que eu coloquei. Olha lá, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas quando que isso acontece? O que acontece antes? Lá em Lucas, Jesus fala para os seus discípulos, lá em Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, vocês precisam ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Jesus tinha dito para eles, olha, vocês vão ser revestidos de poder, mas vocês têm que ficar em Jerusalém, vocês têm que ficar, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que buscar, vocês têm que estar atentos, vocês não podem, sabe, perder a oportunidade. A outra tradução, na linguagem viva, da Nova Bíblia Viva, diz assim, e agora, eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, tal como o meu Pai prometeu. Não comecem ainda a falar aos outros, fiquem aqui na cidade, até que o Espírito Santo venha e encha vocês do poder do céu. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós observamos e olhamos a história de Jesus, a vida de Jesus, Jesus veio, nasceu, cresceu, e quando ele começa, eu vou fazer uma pergunta, quando ele começa? Ele começa depois que ele é batizado por João, e o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, é representado por uma pomba, não que agora tudo que é pomba, não é isso, mas naquele momento foi representado por uma pomba, e ele é cheio do Espírito de Deus, e a partir daquele momento ele começa a pregar, ele começa a implantar o reino de Deus, mas é necessário que a gente fique, que a gente busque, queridos, preste atenção nisso, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não paramos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós não mergulhamos na Bíblia, na palavra de Deus, porque nós temos medo do que possa acontecer conosco, ou porque estamos em pecado, ou estamos fazendo alguma coisa errada, e por causa disso, se eu for, vai aparecer, vai mesmo. Quanto mais perto da luz, mais sujeira vai aparecer, e glória a Deus, mais você vai poder se limpar, mais você vai poder se arrepender, mais você vai poder se entristecer pelo pecado. Eu ouvi, acho que foi o Hernandes Dias Lopes, dizendo agora esses dias, é uma frase de uma outra pessoa, e ele disse assim, quem mais se arrepende, não são os mais pecadores, são os que estão mais próximos de Jesus. Às vezes a gente fala, os mais pecadores que tem que pedir, são os que estão mais próximos de Jesus, são os que mais se arrependem, porque estão próximos da luz, e a luz, queridos, nos confronta, mostra quem nós somos de verdade, mostra quem está aqui dentro, mostra o verdadeiro eu, mostra quem você é realmente, querido, porque, queridos, ser alguém na frente das pessoas não é, muitas vezes, o que você é dentro de você, e quando você é sozinho, ou quando você está na sua casa.
Então o Espírito Santo, queridos, nós precisamos abrir o nosso coração, permitir que Ele entre em nós. Nós precisamos parar, mergulhar na palavra, na Bíblia Sagrada, orar, jejuar. Nós precisamos. Nós suspendemos o jejum desses 21 dias que nós iríamos fazer aqui, mas eu estou fazendo, eu e a Rose, nós estamos jejuando. Estamos jejuando do açúcar, do doce, refrigerante. Tá? Então, se eu for na sua casa, dá café sem doce. Né? Já é normal eu falar isso, né, irmãos? É café sem açúcar, viu, irmã? Né, irmã Sula? Eu vou lá, café sem açúcar, irmã Sula. Né? Então, queridos, se você quiser nos acompanhar, até o dia 28 nós vamos estar jejuando. Porque nós precisamos, eu preciso me aproximar de Deus. Eu faço não é porque eu sou bom, não, é porque eu sou ruim. É porque eu preciso, gente. Porque se eu não fizer, sabe, eu vou me afastando. E eu preciso reconhecer quem eu sou diante de Deus. Eu preciso me aproximar dEle. Então, se você quiser nos acompanhar, até o dia 28, queridos, nós estaremos juntos, jejuando, orando, clamando ao Senhor. Então, fica aí em Jerusalém, fica lá na sua casa, não é que você tem que ficar, sabe, atento, abra o teu coração, permita, fala Espírito Santo, fala comigo, O versículo 8 ele diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa expressão ser-me-eis testemunhas, queridos, ela é uma das mais importantes da palavra de Deus, porque ela define a missão da igreja. Ser testemunha. Ser testemunha. Isso é missão, querido. Quando você vai lá na grande comissão, a missão é essa: ide, vai, faça o quê? Faça discípulos. É isso que ele está dizendo. Ser testemunha de Jesus, queridos, é você ser um representante fiel dele aqui nessa terra. E aí, queridos, nós temos que nos aprumar, porque Jesus era perfeito, Jesus não pecava, não pecou, e nós precisamos ir corrigindo as nossas falhas, porque nós precisamos ser testemunha fiel de Jesus. E tudo tem a ver com Jesus, querido. É só Jesus, é só Ele. E nós observamos a importância da igreja na missão, e a importância, ele se preocupa com a geografia, né? É interessante isso, porque ele fala o quê? Vocês vão ser testemunha onde? Em Jerusalém, né? Onde mais? Vocês vão ser testemunha? Na Judéia, na onde mais? Em Samaria, e aonde mais? Até os confins da terra. Todo lugar. Onde nós estivermos, nós precisamos testemunhar, mas nós precisamos receber essa virtude do Espírito Santo na nossa vida, querido. Foi isso que Jesus fez. Jesus começa o ministério dele só após disso, só após ele ser revestido de poder. Oh, glória a Deus, né, pela essa chuva, em nome de Jesus, né? Deus é maravilhoso. Só depois desse tempo, queridos, que ele vai. Isso está nos ensinando. Jesus está mostrando, gente, vocês estão entendendo? Eu fiz, façam a mesma coisa, sejam revestidos de poder. Vocês não podem ir sozinhos, sabe, achando que são, sabe, super-heróis, todo poderoso. Nós não podemos ir só, queridos. Se formos só, nós vamos nos estrupiar tudo, nós vamos nos arrebentar tudo, nós vamos sair ferido, machucado. Porque o ataque do inimigo contra nós é constante e diário. Não é um ataque de vez em quando, não, é constante, querido. São palavras, são ações, são atitudes do inimigo se levantando contra nós, tentando nos destruir, tentando nos colocar para baixo. Mas você é um servo do Deus Altíssimo, nada vai poder te abalar em nome de Jesus. Você é um servo do Deus Todo-Poderoso. Quando o inimigo se levantar, queridos, ele vai cair,
Por quê? Porque Jesus é o Senhor da tua vida, é o Senhor da tua história. É Ele que está dizendo para você, você precisa se revestir deste poder. E Jesus faz isso, querido. Jesus começa o seu ministério. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, a primeira fase, ou a primeira etapa do ministério de Jesus é restaurar a criação. Por quê? Porque foi destruído lá em Gênesis capítulo 3, eles se afastaram de Deus, eles se afastaram do propósito, pecaram, quiseram ser Senhor. O pecado, queridos, não é comer o fruto, não é o fruto, era a desobediência, é querer ser Senhor da sua própria vontade, é não permitir que Deus os guiasse. Porque quando Satanás, a serpente, cutuca Eva lá dizendo, você vai ser igual a Deus, você não vai morrer não, mas morreram espiritualmente. E lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 23, o Senhor os expulsa do jardim, e fala, agora vocês vão trabalhar, porque se vocês quiserem comer, vocês vão trabalhar. E é por isso, queridos, que a Bíblia diz, né, quem não trabalha, não coma. Então nós temos que trabalhar, nós temos que suar a camisa, nós temos que buscar, sabe, o nosso alimento. Alguns não suam a camisa, porque trabalhar no ar-condicionado, né, mas, vocês entenderam, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que, sabe, buscar o nosso pão diário, porque a partir do pecado, nós tivemos que fazer isso. Não quer dizer que não teria antes, que não teria que plantar e colher, não quer dizer isso, mas queridos, era muito mais fácil. O pecado veio e atrapalhou tudo, e o pecado continua querendo te atrapalhar, o pecado continua querendo te destruir. Preste atenção, o pecado continua querendo te afastar, te detona, dia após dia, e usa pessoas que você menos espera. Então Jesus vem, faz tudo isso, e enquanto ele estava ministrando na terra, pregando, anunciando, ele estava fazendo o quê? Treinando os seus discípulos, ensinando eles a como fazer discípulos. Quer aprender a discipular? Olha para Jesus. Mas como que eu olho para Jesus? Leia a Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está falando de Jesus. O Velho Testamento está preparando a vinda do Messias, e o Novo Testamento, a partir de Mateus, está falando sobre a vinda dele, a estada dele, e depois o trabalho da igreja na terra. E é isso que nós precisamos, querido. Nós temos que continuar. Olha só, observe, põe lá para mim, deixa Atos 1:8 lá, o primeiro versículo, pode deixar aqui na tela. Está lá, o primeiro, mas. Esse mais vem logo depois de Jesus ter dito para os seus discípulos, que eles não iam saber quando que ia acontecer o fim. Isso era só o Pai. Eles estavam conversando e falando, eu quero ser, quando que vai acontecer, quando que isso vai acontecer? E Jesus fala para eles, olha, vocês, não compete a vocês saber o tempo do fim, mas vocês receberão poder. E aí vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Quando Jesus diz isso, Jesus estava dizendo que eles precisavam esperar até que fosse enviado o Espírito Santo. Olha, vocês vão receber o poder, mas vocês vão precisar esperar. Jesus estava dizendo, olha, vocês nunca vão estar sozinhos. Queridos, sabe aquele momento que você achou que você estava sozinho? Que até Deus te abandonou? Isso não é verdade, porque Ele estava lá. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou, Ele nunca se afastou de você, nunca, em momento algum, nunca. Fala assim comigo, nunca. Nunca, queridos. Quando que é nunca? É nunca, né? É nunca. Você nunca vai estar sozinho, Ele sempre vai estar lá. O que acontece é que nós nos afastamos dEle, e aí a gente não consegue ouvir a voz dEle. Sabe quando você conhece uma pessoa, muito tempo, convive com ela, a
pessoa te liga e você, pá, fala fulano. Mas aí você se afasta dessa pessoa, fica anos e anos sem conversar com essa pessoa. Essa pessoa, num outro número telefônico, te liga. Você fala, parece que é. Será que é? Mas se eu falar que é o fulano e não é, eu vou passar um carão, né? E você não sabe mais por quê? Porque você perdeu o convívio, você perdeu o relacionamento com Ele, você perdeu o tete a tete com Jesus. Então você precisa voltar novamente a conversar com Ele, a ouvir a voz dEle, sabe, a entender o que Ele está dizendo, a perceber o que Ele está desejando para você. E Jesus, Ele diz lá em Mateus 28, que Ele recebeu toda a autoridade. E essa autoridade que Ele recebeu, Ele transmite a nós, para que nós possamos ir, queridos, fazer discípulos. Você não vai sozinho, você recebe esse poder de Deus na sua vida, para testemunhar, para falar do amor de Jesus, para falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Preste atenção nisso, querido. Preste bastante atenção nisso, não se perca agora. Preste atenção no que Deus tem para a tua vida. E o Espírito Santo, ele vem, né, lá no dia de Pentecoste, quando Jesus tinha dito, olha, vocês fiquem em Jerusalém. E eles ficaram lá em oração, durante 10 dias. E aí, o Espírito Santo de Deus vem sobre eles de uma forma sobrenatural. E eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus aqui está dizendo, eles serão minhas testemunhas. Os discípulos foram enviados para contar o que Jesus tinha feito na vida deles. Foram para contar o que Jesus estava fazendo. Queridos, fazer discípulos, testemunhar do que Jesus fez, é o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez no teu coração? Se você não tem nada para falar do que Jesus fez, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa caminhar na direção dEle. Você precisa ouvir Jesus. Você precisa ouvir a voz dEle e entender, isso é Jesus. Este é o meu Senhor. É com Ele que eu quero andar. É com Ele que eu vou caminhar. E lá em Lucas ele fala, em Mateus ele fala ensinando-os, o que eu vou fazer? Discípulo, eu vou fazer como? Eu vou ensinar tudo que Jesus ordenou. Tudo que Jesus falou, tudo que eu vou ensinar isso. Essa é a grande comissão, queridos, que começa lá e termina com a volta de Jesus. E está mais próximo do que a gente imagina. Nós estamos vivendo num mundo onde o crer, o acreditar, sabe, as pessoas estão se achando tão pessoal isso, sabe, eu creio, o outro não crê, eu creio que Jesus vai voltar, não, eu não acredito, outros não acreditam nem em Jesus, nem em Deus, tudo bem, não tem problema, porque Ele vai voltar do mesmo jeito, Ele vai voltar, queridos. E todo cristão deve ser considerado um enviado para testemunhar. Todo cristão, eu e você, fomos enviados para testemunhar o que nós vimos e ouvimos sobre Jesus Cristo. O que Jesus fez nas nossas vidas. Isso não quer dizer que você tem que ser perfeito, mas quer dizer que você tem que estar se aperfeiçoando dia após dia em Jesus. Cada dia mais você precisa parecer mais com Jesus, buscar mais Jesus, andar mais na presença dEle. É isso que precisamos, queridos. Nós devemos buscar, queridos, sabe? Porque se nós fomos chamados para testemunhar, querido, nós fomos chamados para testemunhar onde nós estivermos, em torno de nós, em volta de nós, né? Eu imagino assim, quando ele está falando aqui em Jerusalém, na minha casa, da mesa da minha casa, né? Em toda a Judéia, bom, ali, meus familiares, né, meus vizinhos,
Porque a tua família, queridos, lembra disso, é teu esposo, tua esposa e teus filhos. Os demais são familiares, fazem parte. Mas o que você vai prezar é a sua esposa, seus filhos. Não é que você despreza os demais, de jeito nenhum. Não vai levar isso achando que eu estou falando isso, né? O pastor falou que é para a gente desprezar os outros. Não. Mas a prioridade nossa é a nossa casa. Um dia eu disse para um sobrinho meu, falei para ele, ele veio, né, falando, querendo algumas coisas, querendo dinheiro, eu estava em Dourados ainda no escritório. Eu falei, querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou tirar dos meus filhos para dar para você. E ninguém vai fazer isso. E nós também vamos fazer do mesmo jeito, queridos. Você não vai tirar da sua casa para dar para o seu irmão. Você vai deixar os seus filhos perecendo para dar para uma outra pessoa. Você não vai fazer isso. Se você tiver condição, você vai fazer, e deve fazer, e pode fazer. Não tem problema. Mas a nossa casa é prioridade. Então, em Jerusalém, na minha casa, na mesa da minha casa, Judeia, meus parentes, meus vizinhos, Samaria, minha cidade, a cidade vizinha, e até os confins da terra, aonde Deus nos mandar. É isso, sabe? Nós precisamos. E talvez você fale assim, mas eu não tenho um chamado missionário. Todos nós temos uma missão para cumprir. E a missão é testemunhar e fazer discípulos. Isso aí ninguém pode fugir dela. Ninguém. Ninguém de nós podemos fazer isso, sabe? E nós podemos também apoiar missionários. Nós podemos apoiar alguns missionários, a gente conversa com alguns, e eles falam assim, sabe qual que é a maior dificuldade? A pessoa, quando a gente está perto dela, ela é empolgada, eu vou contribuir, eu vou mandar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, todo mês eu vou mandar, manda o primeiro mês, o segundo mês já atrasa, o terceiro já esquece, o quarto não lembra mais, o quinto nem sabe quem eu sou. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo no nosso mundinho relativista, porque é tudo relativo, então não importa as outras pessoas, importa sou eu, não importa o mundo afora, não importa sou eu. Pastor, o senhor acabou de falar, o que importa é a minha família. Não falei nessa condição, né? Mas o importante é todo mundo, né? Todos são importantes, né? Então nós devemos apoiar missionários, nós precisamos procurar jeito que eu possa apoiar. Se eu não, talvez eu me torne um missionário, talvez se você se torne um missionário, talvez não, mas você pode orar pelos missionários, clamar pela vida deles. Queridos, busca lá no Instagram, no Facebook, igreja sofredora, igreja perseguida, você vai encontrar, sabe, pastores que estão presos, missionários que estão presos, pastores que tiveram as suas mulheres estrupadas na frente dele, suas filhas, abandona Jesus, ou nós vamos continuar fazendo. Missionários, pastores que viram seus filhos sendo cortados aos pedaços, se abandona Jesus, isso é ser missionário. Mas a gente tem aquela ilusão, né, aquela forma romântica de ver o missionário. E ser missionário ainda no Brasil ainda é tranquilo. Mas, queridos, nós temos que procurar outras formas. Nós podemos orar por eles, apoiar eles financeiramente. Nós podemos, queridos, sabe, abençoar mais missionários. Nós podemos, sabe, se nós não vamos, nós precisamos ser uma igreja que faça isso mais e mais. Precisamos continuar apoiando. Porque é isso que Jesus quer que nós façamos. E eu quero encerrar com alguns comentários de alguns teólogos. Eu quero falar primeiro do Beacon, né, que é um teólogo. O que ele fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fala que esse texto é muito significativo, pois ele mostra simultaneamente o poder
e o programa da igreja de Jesus Cristo. O poder é o Espírito Santo, que nós precisamos, que eu e você precisamos. O programa é a evangelização do mundo. Poder é o poder do Espírito Santo. O programa é a evangelização do mundo. Essa é uma verdade, queridos, que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, às vezes as pessoas reivindicam, eu sou cheio do Espírito Santo, dizem assim, eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. Se é cheio do Espírito Santo, queridos, e não se preocupa com missão, com missões do mundo, na igreja, aqui na cidade, nós temos a nossa missão, queridos, nós estamos fazendo missão aqui na cidade. Se você diz que é cheio do Espírito Santo e não se envolve, Beacon está dizendo que é equivalente a você negar a sua profissão de fé, você negar em quem você crê. Está entendendo isso? Se você diz que é cheio do Espírito Santo e não faz missão, é como se estivesse negando a sua fé. Uma pessoa um dia me disse, aqui em Carapó, pastor, tem igreja para tudo quanto é lado aqui. Eu não vou falar de Jesus para ninguém. Quem quiser que entra numa igreja. Não foi isso que Jesus disse. Jesus nunca disse para você nem convidar para as pessoas para vir na igreja. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai encontrar Jesus dizendo, leve as pessoas na igreja, leve as pessoas no templo. Não, mas você vai encontrar Jesus dizendo para você testemunhar, para você fazer discípulo. Isso sim. Porque a igreja não salva, queridos. A instituição não salva. Só Jesus salva. Então nós temos que fazer discípulos de Jesus. E quando o Espírito Santo, queridos, nos enche, quando o Espírito Santo, toma o nosso coração, quando nós permitimos que Ele encha o nosso coração da sua presença, queridos, Ele gera dentro de nós a necessidade de obedecer, de fazer, de ir, de obedecer o que Jesus disse para nós fazermos. Então, queridos, que você abra o seu coração, que você permita isso. Outro teólogo, McLaren, não é aquele da McLaren lá dos carros da corrida não, viu? Esse é o Alexandre McLaren, que ele viveu em 1826 até 1910, mais ou menos não, até essa data. E ele diz assim, olha só, eu vou ler o que ele diz. Não é de admirar que com tantas esperanças transbordando de sua tristeza, como óleo em águas turbulentas, o pequeno grupo voltou, os discípulos de Jesus, voltou ao cenáculo, santificado pelas lembranças da última ceia, e ali esperou, como? Em oração e súplicas, durante os 10 dias que transcorreu até o Pentecoste. E é o que nós devemos fazer. McLaren, ele diz assim, que é isso que nós devemos fazer, nos voltar para Ele, para a promessa, para que essa promessa se cumpra em nós, para que nós fiquemos na expectativa, nos purifiquemos, nos limpemos do pecado, do erro, de tudo aquilo que é fora da palavra de Deus. E o pecado hoje, querido, tem sido subjetivo, para mim é pecado, para o outro não é pecado, mas para Deus pecado é pecado. Adultério é pecado, fornicação é pecado, todas as coisas que contrariam a palavra de Deus, é pecado, e nós precisamos cuidar. Mentira é pecado, contenda é pecado, falar mal dos outros é pecado, tantas coisas mais, queridos. Se eu fosse falar, tem muita coisa que é pecado. E McLaren, ele diz que nós precisamos buscar com oração e com fé, nós precisamos nos voltar para Ele, estar preparado para receber o dom do Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar, para receber o poder do Espírito Santo. Se limpe, se purifique, se santifique, cada dia mais. Barnes também, outro teólogo, Albert Barnes, ele diz assim, sobre receber o poder. Ele diz assim, isso foi dito a eles para consolá-los, porque Jesus estava dizendo, olha, vocês não vão estar só, eu vou estar com vocês,
E a mesma coisa que o Espírito Santo nos diz: vocês não estarão só quando testemunhar. Todos, o pastor Edneu, que esteve aqui conosco uns dias atrás, sábado retrasado, ele falou quantas vezes nós já tivemos vergonha de falar de Jesus para alguém. Todos nós já tivemos que falar vergonha, timidez, o que vão pensar de mim? Você está prestando atenção, queridos? Não é pecado, não, as pessoas não têm vergonha de falar das suas vidas sujas, as pessoas não têm vergonha de falar do que fazem de errado, mas quando nós vamos falar da verdade, da pureza de Jesus, de Deus, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, para nos salvar, nós ficamos tímidos, envergonhados. O que vão pensar? Vão pensar que você é um doido. Aleluia, você é doido mesmo, querido, porque ter Jesus é a maior loucura que existe na face da terra, e é também a maior aventura que existe, gente. É a maior aventura, porque se aguentar alguém falar um monte de asneira para você, e você ficar olhando para ele, querido, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida, só Ele pode fazer em nós, só Ele, gente. E, por fim, eu quero falar com o John Gill, outro teólogo. Ele fala sobre do alto, com o qual eles deveriam ser revestidos, lá de Lucas, o texto que eu li, Lucas 24, 49, significando o poder do Espírito Santo, força dele para pregar o Evangelho e operar milagres em confirmação disso, e coragem e grandeza de espírito em meio a todas as censuras e perseguições, para enfrentar e se opor aos seus inimigos, professar o nome de Cristo, cumprir suas verdades e ordenanças, abrir caminho através de todas as oposições e dificuldades, e espalhar o Evangelho por todo o mundo. Queridos, é isso aqui. Gill, ele fala algo que é verdade. Todas essas oposições nós vamos enfrentar, mas não vamos ficar, amedrontados, porque nós vamos receber. Se você ainda não recebeu, você comece a buscar para você receber o poder do Espírito Santo na sua vida, para que você possa testemunhar, para que você seja cheio e você fale com poder, com autoridade a respeito de Jesus, para que você tenha autoridade de Deus na sua vida. É isso que Ele quer que nós façamos. Se esperavam desfrutar de facilidades, honras e riquezas mundanas, porque, queridos, você vai escutar muitas pessoas dizendo: não vai mudar a tua vida, você vai ser honrado sim, queridos, mas a sua honra não quer dizer que você não vai ser afrontado. Muitas vezes a gente quer, essa questão do cristianismo, é um Jesus fake que estão pregando aí, que não, você vem para Jesus e você vai ficar num pedestal e ninguém vai te tocar. É verdade, Jesus diz que não vai tocar, mas se Ele permitir, Satanás tocou em Jó. E o que você vai fazer? Blasfemar, murmurar? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar glória a Deus, vamos servir, continuar servindo a Jesus, queridos. Então nós, às vezes, estamos esperando facilidade. Nunca vai ser fácil a vida cristã, querido, mas vai ser maravilhosa, vai ser tremenda, vai ser gloriosa. Você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar humilhações. Gill, ele fala isso, você vai enfrentar desonra, você vai enfrentar isso, mas não desista, porque Jesus está com você, e tudo que Jesus sofreu foi por você, por amor a você, porque Ele se importou com você. Todo trabalho, todo serviço, toda aflição, toda provocação, toda provação, Jesus sempre vai estar com você. Jesus está sempre ao seu lado. E o texto grego de Atos 1:8, quando diz ali, minhas testemunhas, olha só o significado dessa palavra, eu já estou terminando. Não apenas testemunhas dos fatos da vida de seu Senhor, mas também suas testemunhas, suas por um relacionamento pessoal e direto. Quando nós olhamos para o grego, esse texto, minhas testemunhas,
não é algo distante, não é algo que, isso aí, sabe? Não, é algo que acontece na minha e na sua vida diariamente. Somos testemunhas, porque vivemos com Jesus, porque temos um relacionamento pessoal e direto com Jesus. Satanás quer tirar isso de você, não permita. Lute, batalhe. Está difícil, possivelmente vai ficar mais difícil, mas ore, não desista. Jesus ama você, você é especial, você é importante. O valor que você tem é o valor de Jesus na cruz, o sangue dele derramado por você. Então, para você refletir e praticar, a pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Você já recebeu o poder de Deus na sua vida? Se não, queridos, comece a buscar. Mas eu recebi, mas eu não estou conseguindo entender mais. Você está distante, volte para perto. Comece a ouvir a voz dele novamente, claramente. É a voz do meu Senhor, é a voz dele, eu estou entendendo agora. Comece a criar intimidade com ele. Comece a se relacionar diretamente e pessoalmente com ele, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Para você refletir e praticar, você tem testemunhado a respeito de Jesus na sua vida e através da sua vida. As pessoas olham Jesus na sua vida, e quando você fala, as pessoas veem Jesus em você. Não é só as pessoas olharem para mim, mas elas precisam ouvir de mim. A minha vida é um testemunho, amém, glória a Deus. Mas a sua boca também testemunha da sua vida? Porque se não estamos testemunhando com a boca, que está faltando. Então vamos testemunhar com a boca aquilo que Jesus tem feito em nós. Vamos continuar testemunhando e fazendo discípulos de Jesus.